pessoal, eu sou a Aline, por NA Nenhuma das Alternativas, e hoje eu vim aqui para falar sobre a minha aguardada minissérie Midnight Mass, que é o novo trabalho do Mike Flanagan. Chegou aquele esperado momento do ano que a gente acompanha o novo trabalho do Flanagan, que já fez em anos anteriores A Maldição da Mansão Bly, A Maldição da Residência Hill, o filme Doutor Sono, o filme Rush. E se você, como eu, também é fã do trabalho dele, sabe que cada novo projeto parece que é um presente pra gente. Eu não sei se vocês perceberam que eu gostei da minissérie, mas sim, eu acho que Midnight Mass, ou Missa da Meia-Noite, é mais um grande trabalho do Mike Flanagan. E lendo algumas entrevistas do Flanagan e um relato longo que ele fez para o site Blood Disgusting, dá para entender que foi o trabalho mais pessoal. Ele trouxe muitas questões dele mesmo para dentro dessa história que ele tá tentando adaptar há mais de 10 anos. Diferente de outras produções dele que ele acabou adaptando a história de outras obras, como é o caso de A Maldição da Residência Hill, que é adaptado do livro da Shirley Jackson, e também Mansão Bly, que é adaptado dos textos do Henry James, Doutor Sono, que é um texto do Stephen King. Em Midnight Mass, o texto é original do Mike Flanagan, ele que construiu todo o conceito, a narrativa, então por isso realmente é um projeto especial. Mais uma vez, o Flanagan traz aqui em Midnight Mass esse horror sobrenatural. Existe sim um elemento de horror sobrenatural, mas ele é quase um pano de fundo para a gente discutir questões maiores, humanas e que nos aterrorizam talvez muito mais do que algo sobrenatural. Se você ainda tá meio perdido no que é Midnight Mass, essa minissérie de 7 episódios fechados, eles finalizam uma narrativa que está disponível na Netflix, vai contar a história aí de uma ilha que tem bem poucos habitantes. Na verdade, ela já teve seu momento de glória. Ali os habitantes eles viviam muito da pesca, mas já faz alguns anos que aquela sociedade está em declínio. Só que tudo começa a mudar quando um novo padre chega ali, um padre que ninguém conhece, e algumas coisas estranhas começam a acontecer, coisas aterrorizantes, mas também coisas que os seus moradores começam a ver como bênçãos, como possíveis milagres. Se você ainda não assistiu a minissérie, eu recomendo demais que você assista. A partir daqui, esse vídeo tem spoilers, porque eu quero discutir algumas das questões que a série levanta com mais profundidade. Então, vai lá, assista a minissérie ou continue nesse vídeo por sua conta em risco. Mas antes de eu seguir no vídeo, se inscreve aqui no canal se você ainda não é inscrito. Eu falo bastante sobre essa temática de sobrenatural e de questões, discussões humanas. Eu amo esse tema. O Mike Flanagan é um dos meus diretores favoritos atualmente. Eu falo bastante sobre filmes também e também sobre literatura, especialmente de fantasia. Já dá o like nesse vídeo se você gosta desse tipo de conteúdo e compartilhe com outras pessoas que você sabe que gostam também. E segue a gente lá no Instagram porque eu posto outras coisas e dicas de coisas que não necessariamente viram vídeo aqui no canal. Mas vamos falar um pouco dos horrores humanos que o Flanagan traz pra dentro de Missa da Meia-Noite, e um dos mais fortes eu achei foi o alcoolismo, que é o que aterroriza o nosso protagonista, que é o Riley. Aqui ele mostra como o alcoolismo acaba levando a comportamentos e pensamentos que destroem a própria pessoa e também os outros ao redor. Temos diálogos fortíssimos com personagens que vivenciam o alcoolismo, que falam sobre culpa, falam sobre intenções suicidas. É bastante impactante. Eu entendo de onde vem isso, porque pelo que eu entendi das entrevistas, o Flanagan também já passou por isso. Ele está no momento sóbrio, mas ele teve questões muito complicadas com o álcool. A gente também vê discussões super profundas sobre morte, foi uma das coisas que eu mais gostei nessa minissérie. Um diálogo extenso, um dos muitos diálogos extensos dessa série, mas que é muito memorável, em que você tem um ponto de vista cristão sobre como seria a morte e um ponto de vista ateu
né, de uma pessoa que talvez que não acredita numa vida após a morte, mas como que ela encara a morte. Essa explicação que o Riley deu, e veio, obviamente, aí da mente do Mike Flanagan, sobre como a nossa mente, num último momento, enquanto vive, né, ela mistura sonhos, lembranças, desejos para criar uma última viagem na nossa mente. Eu achei uma explicação muito bonita, muito reconfortante até. Eu fiquei pensando nisso, estou pensando nisso até agora. Mas é claro que a grande questão que é trazida nessa história é sobre como a gente tem um lado muito obscuro de um comportamento religioso que é bastante vulnerável a se tornar excludente, intolerante, cego e, claro, fanático. Acho que toda a alegoria que Missa da Meia-Noite faz ao colocar todo um grupo de pessoas diante de uma situação perigosíssima, violenta, destrutiva, e encarar isso distorcendo para se encaixar naquilo que eles já acreditavam previamente, é absolutamente genial. Eu não quero de forma alguma tentar julgar a fé de ninguém nesse vídeo, nem acho que o Flanagan faz isso na série. Eu acho até que ele tem uma visão bastante respeitosa, mas ele toca numa ferida que é muitas vezes difícil de discutir e escancara um perigo real e que a gente vivenciamos ao longo de toda a história da humanidade e que continua sendo um perigo para a gente hoje, que é o de não questionarmos discursos, não conseguirmos encarar as coisas para além das nossas próprias crenças, ou de simplesmente aceitarmos figuras, pessoas que têm uma boa oratória, que têm uma passagem bíblica na ponta da língua para explicar todas as coisas, porque é uma pessoa cheia de certezas e cheia de respostas. Encarar essas pessoas como figuras de autoridade que não devem ser questionadas. A gente nem precisa chegar até o final de Missa da Meia-Noite para entender que aquela criatura vampírica, que sim, a gente entende no fim que é um vampiro. Sim, é um vampiro, gente. É um dos menores problemas daquela comunidade. Afinal, a gente tem nas figuras humanas o verdadeiro horror que acaba destruindo tudo aquilo. É quase como se esse vampiro que aparece, esse horror sobrenatural, ele apenas catalisasse aquilo que já existe dentro das pessoas. Ele mesmo só é tão poderoso assim por conta do poder, da autoridade que as próprias pessoas acabam dando para ele. Se a gente relembrar o que de fato essa criatura fez, foi bem pouca coisa em comparação com o que os outros personagens fizeram. E o mais assustador de tudo isso é que eu, pelo menos enxergo dessa forma, que dentro daquela comunidade somente uma pessoa era realmente ruim, mas todas as outras, um grupo grande até e poderoso de pessoas, acabou sendo facilmente manipulável e convencido por uma pessoa para fazer coisas horríveis. Não é exatamente isso que a gente acaba vendo na nossa vida real? E aí a gente tem esse embate de horror sobrenatural versus divino, que não é bem um embate, porque ele acaba se unindo e se mesclando e se tornando uma coisa só para essas pessoas. Uma das coisas que mais me impressionou no texto de Missa da Meia-Noite foi como o Padre Paul e a Bev Keane, que é, né, aquela fanática religiosa aí que todos odeiam depois de assistir essa minissérie, como eles vão encontrando trechos bíblicos para explicar tudo, como aquele vampiro, aquela criatura horrenda, na verdade, é um milagre divino, é uma bênção para eles e que vai trazer coisas boas para a comunidade. Eles preferem enxergar isso do que enxergar a real, que é um vampiro aterrorizando uma pequena ilha. A gente tem uma tendência compreensível, eu entendo, de olhar para aquela criatura e falar como que alguém olha para isso e acha que é um anjo. Eu entendo. Mas eu compro bastante a explicação do padre sobre isso ao relatar que nos textos bíblicos, toda vez que uma pessoa encontra com um anjo, ela fica aterrorizada, ela fica assustada. E a explicação para isso, ela cabe muito bem dentro dos moldes do que a gente tem como ensinamentos cristãos. Eu acho que não é tão difícil assim imaginar que a nossa mente humana
falha, pecadora, não seria capaz de entender uma visão de um ser divino e poderoso. E pra gente, pros nossos olhos falhos, humanos, pecadores, aquilo poderia soar horrendo. Vocês não acham que uma explicação assim pode realmente se encaixar dentro dos preceitos de um ideal cristão? E o louco de tudo isso, né, nós que estamos vendo de fora, principalmente, é que a gente enxerga claramente que eles estão vendo um monstro e estão obedecendo, seguindo, convertendo pessoas para seguirem essa criatura, espalhando essa palavra sob a ilusão que na verdade é um enviado de Deus, aquela criatura horrenda. Você já pode traçar o paralelo que você quiser com a nossa realidade, porque a gente tem muitos exemplos. Ali no episódio 5, a gente tem uma metralhadora de citações bíblicas, especialmente saídas da boca da Bev Kinney, quando ela tem que explicar pro Riley toda a questão da transformação vampírica, da necessidade de sangue e até mesmo do fato dele não conseguir sair no sol. Desde todo aquele que comer a minha carne e beber o meu sangue tem a vida eterna, até e o quarto anjo derramou sua taça sobre o sol e foi-lhe permitido que abrasasse os homens com fogo. Até eu que me julgo um pouco vacinada contra esses tipos de argumentos, e o Riley, coitado ali, que é ateu inclusive, ficamos ambos ali desconcertados e sem palavras diante da certeza e da firmeza das palavras dessa mulher, que usa realmente trechos verdadeiros da Bíblia para conceder explicações que ela julga que estão corretas. Como que você vai contra-argumentar com isso? Mas é por essas e outras que eu trago para mim mesma na vida, nunca dá muita trela para discursos de pessoas que estão aí para espalhar certezas e estão sempre certas em tudo e que se acham superiores por conta das suas crenças. Eu quero retomar aqui a minha análise de que existe apenas uma pessoa ruim nessa história e é óbvio que é a Bev Kinney. Eu acho que o Padre Paul é sim o catalisador de tudo isso, é ele que traz a criatura a princípio, e ainda que ele tenha alguns motivos egoístas para fazer isso, ele queria no fim trazer essa criatura e o poder curador do sangue da criatura para a mulher que ele amava, mas eu acho que ele consegue reconhecer os erros dele antes do fim e tenta fazer diferente, tenta salvar de alguma forma as pessoas da ilha. Já alguns outros moradores que têm um papel importante na narrativa, eles não são tão explorados assim, mas eu acho que eles mostram um conceito interessante, especialmente aquele núcleo que é muito próximo do padre e da Bev, né, que são os pais da Lisa e aquele outro cara, né, que ajudava ali a organizar as coisas na igreja. Quando eles são transformados em vampiros, eles, como muitos outros ali, se entregam à violência do impulso da transformação. Eles vão atacar as pessoas, vão atrás de sangue. Mas a gente tem uma cena também no meio lá da loucura que a gente vê os pais do Riley também já vampirizados, o pai falando para a esposa, né, que ele sentia o impulso, ele sentia a fome, mas ele conseguia controlar aquilo, dizendo que apesar dessa mudança, vamos colocar, biológica, ele não tinha mudado moralmente. Só que aí a gente tem essas outras pessoas que estão lá atacando, matando, tomando sangue dos outros. E eu também não acho que essas pessoas são moralmente ruins. Qual que é a diferença entre esse núcleo que simplesmente se entregou à violência e os pais do Riley que se contiveram? Porque não era a primeira vez que eles estavam vendo aquele tipo de violência. Quando eles viram lá na morte do Joe, quando o padre acabou matando e eles
têm essa primeira visão da violência, eles ficam horrorizados, eles ficam assustados e eles se afastam. Só que eles têm esse período junto da Bev e do padre em que eles acabam são ensinados a normalizar aquilo e entender que aquela violência faz parte de todo aquele plano divino. Ou seja, eles não são pessoas ruins em essência, mas eles foram convencidos de que a violência era natural e que fazia parte desse plano divino. E aí sim eles se corromperam e saíram fazendo coisas horrendas, mas inicialmente eles eram pessoas boas que simplesmente se deixaram manipular por conta das suas crenças. Eu acho que no final existe um certo perdão, uma redenção para as pessoas da ilha de Crockett, porque quando eles se unem todos ali, aceitando a morte, cantando o hino da igreja, eu acho que a sensação que passa é que houve um perdão para eles. Mas quer dizer, depois deles matarem pessoas e destruírem tudo ao redor deles também, né? Eu acho a Bev uma das personagens mais interessantes dessa história, talvez a mais interessante, sim, terrível e muito interessante. Eu acho muito coerente que tenha partido dela a ordem de queimar todas as casas da ilha e permitir que somente a igreja e o centro se mantivessem como o possível refúgio das pessoas. Pode parecer estúpido quando a gente olha de fora de uma forma racional, mas eu acho que a gente tem que entender a visão desses personagens. Durante boa parte da história, ela fica naquele limiar entre a fé e a razão. Ela é bastante inteligente e ela usa bastante de racionalidade para conseguir as coisas que ela quer. Mas no final da história, ela tá tão certa das suas próprias crenças, ela tá com tanta certeza sobre o caminho que ela tá trilhando, que eu tenho absoluta certeza que na cabeça dela, Deus não permitiria que a igreja e o centro fossem queimados. Não importa que eles ficassem ali durante o dia vulneráveis a outras pessoas da ilha. Na cabeça dela, era inimaginável pensar que aqueles lugares iriam pegar fogo. Deus não permitiria. E a minissérie ainda encerra a participação da personagem de uma forma bastante memorável, porque enquanto todos os outros personagens aceitam a morte com uma certa tranquilidade, ela é a única, aquela que era a mais cheia de certezas, a mais cheia de si, a que se julgava superior, melhor do que todos, inclusive preparada, né, provavelmente, aí para morrer e lidar com o pós-vida, mas ela não consegue aceitar a morte, provavelmente por medo. E ela fica lá tentando se esconder na areia e, né, não ser tocada pelo sol, que não acontece. Essa próxima explicação que eu vou dar aqui já foi tirada realmente das entrevistas do Mike Flanagan que eu li, mas eu achei interessante trazer para o vídeo porque ele fala um pouco sobre esse final, né? Esse final em que todos os personagens morrem, exceto dois deles, que são os dois jovens, né, a Lisa e o Warren. É claro que é bastante triste pra gente que se envolve emocionalmente com a história, mas eu achei bastante corajoso da parte dele fazer isso, porque, como ele diz, essa história é uma parábola sobre como o fanatismo pode corromper e destruir tudo ao seu redor. A ilha de Crockett é um lugar que é destruído por conta disso, e os seus habitantes representam a ilha. Não seria justo, provavelmente, deixar eles sobreviverem. Por que a Lisa e o Warren conseguem sair dali e serem os únicos sobreviventes? Segundo o Flanagan, é porque eles são os jovens, a nova geração, que podem ver os erros dos outros, né, das gerações passadas, e impedir esse erro de ser cometido novamente. A gente ainda tem uma sombra na narrativa que é de saber se a criatura foi ou não morta. A Erin tinha lá rasgado todas as asas da criatura, mas ele sai voando e a gente fica naquela dúvida, será que ele ia conseguir voar até conseguir chegar em terra firme, em algum lugar para se esconder? A minha primeira impressão desse final, da possibilidade
de se salvou ou não salvou, é que a criatura não tinha sobrevivido. Porque, pra mim, quando a Lisa fala que ela não tá mais sentindo as pernas, eu achei muito repentino, ela de repente não sentir mais. É claro que o fato dela não continuar ingerindo sangue ia fazer com que eventualmente ela parasse de sentir, né, de conseguir usar as pernas dela. Mas eu achei muito abrupto para ser exatamente naquele momento. Então eu liguei com, eu acho que a criatura morreu e então o sangue dela não fez mais efeito. Mas eu acho bom a gente não ter essa visão da criatura sendo destruída, porque eu acho que o mal que ele representa, esse mal que pode plantar uma semente nas pessoas que vai crescendo e vai se tornando destrutiva, ele não é simplesmente destruído, né? Ele não acaba. Eventualmente, ele vai surgir em outro lugar, em outras comunidades, no coração de outras pessoas. E, infelizmente, vai provocar mais destruições. Eu não era uma grande fã do gênero de terror na minha juventude, antes da minha vida adulta, mas de uns anos pra cá eu tô consumindo muito mais conteúdo do gênero e eu vejo como o terror, né, o horror, ele tem essa capacidade única de discutir questões profundamente humanas de uma maneira que nenhum outro gênero consegue. Ele coloca a gente numa situação de finalmente entender conceitos que às vezes são um pouco difíceis ou que são um pouco nublados, mas quando você traça um paralelo, por exemplo, com sacramentos religiosos e textos bíblicos, né, com a mitologia vampírica, as coisas, por exemplo, parece que, né, vai acendendo luzes, assim, dentro da nossa cabeça. Talvez eu faça um vídeo aqui no canal indicando outras obras que também fazem isso, mas vocês também podem me indicar nos comentários. Eu já estendi muito esse vídeo aqui, mas eu amei as discussões que a série trouxe pra mim. Espero que vocês também. Vamos discutir mais nos comentários. Me digam o que vocês absorveram dessa minissérie. Obrigada por me acompanhar e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!